Um bom dia a todos vocês que nos acompanham em mais um devocional semanal da FLT. Desejo a todos vocês um abençoado dia e gostaria de saudar a vocês com o lema dessa semana, que é o lema que introduz o tema da pregação do 5º domingo após a Páscoa, que será no próximo final de semana, que está em João 14:6, e diz o seguinte: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O livro de João, ele tem essa característica, de mostrar um relacionamento íntimo entre Jesus e os seus discípulos e também de nos chamar a ter esse relacionamento íntimo com Deus. A essa altura, aqui do versículo do nosso lema da semana, Jesus ele já tinha passado com os seus discípulos, ele já tinha feito o lava-pés com os seus discípulos, e enquanto ele ainda estava ali com eles, ele ainda passava os seus últimos ensinamentos, as suas últimas instruções, de forma presencial, por assim dizer, para trazer mais para uma linguagem conectada com a nossa realidade atual. Jesus ele já tinha ali naquela altura revelado quem seria o seu traidor, então ele anuncia para os seus discípulos a sua partida. E ele pede aos seus discípulos que eles não deixem o seu coração se perturbar com tudo isso que iria acontecer, porque era dessa forma mesmo que precisava acontecer a partida de Jesus Cristo. Para que assim as pessoas viessem a crer em Deus a partir de Jesus Cristo. Além disso, Jesus ele promete para os seus discípulos que ele não vai deixar eles só. E ele roga a Deus que envie o Espírito Santo como auxiliador e como consolador dos discípulos de Cristo. Que como aquele que guia e fortalece, o Espírito Santo iria fortalecer eles, assim quando Jesus não estivesse mais ali com eles. E também como aquele que dá colo, aquele que acolhe, aquele que consola, o Espírito Santo iria agir também na vida desses discípulos. Ainda hoje, nós também, como discípulos de Cristo, nós somos chamados a ter essa certeza de que nós não estamos sozinhos. As nossas batalhas e nas nossas dores, Jesus ele está ali conosco, o Espírito Santo nos consola e nos acolhe. Deus está conosco. E é no nome desse Deus que nós realizamos o culto de hoje, no nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ore comigo nesse momento, para que assim a gente se prepare para o momento da mensagem que nós ouviremos a seguir, que será trazida pelo nosso colega João Henrique. Por isso eu peço que oremos. Senhor Deus, somos gratos a Ti por nos permitir ter mais esse momento de culto. Perdoa-nos, ó Deus, mais uma vez, porque pecamos contra Ti e contra as pessoas que nos cercam. Somos gratos que por Teu Filho Jesus, nós temos a promessa e podemos ter a certeza de que se pedimos perdão pelos nossos pecados, nós podemos crer que fomos também perdoados. E que por meio de Jesus Cristo, nos conectamos assim a Ti e com todos os nossos irmãos e irmãs na fé, que estão nesse momento em casa, ou no trabalho, no Brasil e em todo o mundo. Somos gratos que Tu não nos deixas só, em nenhum momento, e que nos consola. Obrigada que Tu nos abraça com Teu Espírito Santo. Fala, Senhor, através da Tua palavra que iremos ouvir a seguir, e faz com que os nossos corações escutem e entendam a Tua palavra. Em Teu nome, Senhor, é que oramos. Amém. Queremos ainda juntos ter um momento de louvor, e para isso eu peço que, junto conosco, cantemos o hino 321 do livro de canto, Tua Vontade.
fazer tua vontade, seguir tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós. Servir em tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria a ti, Senhor. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade. Buscar em tua presença sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés, bebendo da palavra que torna a morte em vida e dá-nos alegria para servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, tua vontade, tua vontade. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Como já foi dito na introdução pela nossa colega Andressa, em seus últimos momentos com os discípulos, antes de ser preso no Getsemane, após ter lavado os pés dos discípulos, anunciado o traidor, alertando sobre o tempo de grande tribulação que estava por vir e anunciando o Consolador que seria deixado para eles, Jesus Cristo traz os seus últimos ensinamentos para os seus discípulos, com o intuito de não deixar que eles desanimem diante da iminente angústia que viria perante a morte dele na cruz do Gólgota. Com suas palavras ditas em seu momento de despedida antes de partir, Jesus quis mostrar a todos os seus discípulos o que faria com que eles não esmorecessem e pudessem continuar firmes no seu propósito, firmes no cumprimento daquilo para que eles foram chamados para viver. O texto previsto para a nossa reflexão nesta manhã é um texto crucial nessa perspectiva que acabamos de rememorar. Texto esse que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos 1 a 8. Convido a todos para que acompanhem a leitura do texto. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim,
e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Até aqui. Como podemos perceber na leitura, o texto previsto para este quinto domingo após a Páscoa é um texto bem conhecido, que traz um ensinamento de Jesus Cristo para seus discípulos, trazendo à memória algo fundamental para que nenhum deles se perdesse em meio às tribulações que certamente viriam e para que continuassem firmes no cumprimento de seu chamado à vida de fé. É somente em Cristo que encontramos o fundamento no qual podemos depositar toda a nossa confiança para suportar os tempos de adversidade que estamos vivendo e ainda estaremos sujeitos a viver, sem desanimar na fé. Para chamar a atenção à fé, Jesus traz a figura da videira e de seus ramos. Jesus começa afirmando que Ele é a videira verdadeira e o nosso Pai é o agricultor. E mediante essa afirmação inicial, Jesus traz um ensinamento para os seus discípulos. Os ramos que, estando na videira, não derem fruto, são cortados, enquanto os que derem fruto serão limpos para que deem mais fruto. Aqui, vemos dois grupos distintos de ramos. Os que são os ramos cortados e os ramos que são limpos pelo agricultor. Nessa distinção de dois grupos, podemos notar o juízo e a graça que estão diante de nós. Quanto aos ramos que são cortados, eles o são pela ausência de fruto, como nós bem ouvimos. Mas afinal, o que seria esse fruto ao qual Cristo se refere? Quando nós lemos as considerações do apóstolo Paulo em sua carta aos Gálatas, fica claro que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O mesmo apóstolo nos diz, em outra carta, como nós bem conhecemos de tanto ouvi-la, em que ele afirma que nós podemos realizar enormes, majestosos feitos aos olhos humanos, mas se não tivermos amor, nada disso terá valor algum. Amor esse que nós temos como principal mandamento dado a Israel e reafirmado por Cristo a todos os que creem em seu Evangelho. Esse amor é a essência do fruto da videira, que é Cristo. Essência essa que nutre os ramos, que somos todos nós. Os ramos que não dão o fruto, não o fazem, pois não possuem esse amor, evidenciando a ausência de ligação com a videira. Por isso elas são cortadas. Corte esse que simboliza o juízo de Deus. Quanto aos ramos que estão ligados, os mesmos são limpos para que deem mais fruto. Essa limpeza a qual Cristo se refere aponta para a ação renovadora de Deus mediante a sua palavra, que nos purifica, representando a justificação graciosa pela fé. Atentemos para o fato, ao observarmos todo o desenrolar que ocorre com os assim chamados ramos da videira, tanto aos que permanecem quanto aos que são cortados. Há de se observar o seguinte: Jesus, quando fala sobre as consequências que sucedem a ambos os ramos, ele não está apontando aqui para uma questão meritória por parte dos ramos. Ou seja, o ramo que foi cortado não sofreu esse corte por não ter produzido boas obras. Da mesma forma que aquele que permaneceu ligado à videira não ficou ali por ter produzido boas obras. O que quero destacar aqui é: os bons frutos nunca devem ser entendidos como resultado de boas obras, mas sim entendidos como resultado da fé em Jesus Cristo, que é a videira. Ou seja, aqui se exemplifica o que o grande teólogo luterano do século XX, Hans
Joachim Ivand, vai chamar por justiça da fé. Dito por outras palavras, é a fé em Jesus de Nazaré que nos torna justos diante de Deus. No nosso contexto, seria a fé em Jesus de Nazaré que nos liga à videira verdadeira, nos tornando por meio desta ligação justos diante do agricultor, que é Deus. Dito tudo isso, fiquem abertos à seguinte questão: como nós podemos permanecer ligados na videira? Retomando mais uma vez a boa e velha teologia luterana. Aqui estamos, não podemos agir de outro modo, não é? Nós permanecemos ligados à videira através de um binômio. Binômio que para nós é muito precioso. A saber, só poderemos permanecer conectados mediante a palavra e aos sacramentos. Desejo que essa palavra possa nos animar a permanecermos firmes em Cristo, ligados na videira verdadeira, pela fé operada pelo Espírito Santo mediante o ouvir da palavra, que limpa e justifica a todos nós. Amém. Teremos agora também o nosso momento de oração e bênção final. A você que pode, é só acessar o link aqui embaixo. A você que vai assistir esse vídeo por algum motivo mais tarde, receba a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz e uma abençoada semana. E aqueles que vão acessar a sala, nos encontramos daqui a pouco. Tchau!